A paz do Senhor, eu sou Thaís Araújo e nós estamos fazendo a leitura do livro Guerreiras de Oração, O Caminho para uma Vida de Vitória, de Dorman Ormatian. No capítulo 6, o título diz assim: Vista sua armadura protetora a cada manhã. Antes de iniciar uma missão, os CEOs da Marinha Americana avaliam cuidadosamente seu equipamento. Cada item serve para uma coisa: proteger, lutar contra o inimigo, vencer a batalha, sobreviver e retornar com segurança. Os equipamentos são da melhor qualidade e devem estar em condições perfeitas em todos os aspectos, uma vez que são carregados junto ao corpo. Os CEOs mantêm o uniforme camuflado com muito cuidado e precisão. Sabem que não podem ir com segurança e eficácia para a batalha se algo importante estiver faltando ou se estiver carregando peso excessivo. Tudo o que levam consigo tem a função de facilitar e antecipar cada necessidade. Quando embarcam na missão, estão mais que prontos. Como guerreiras de oração, devemos fazer o mesmo. Deus não quer que carreguemos conosco nada desnecessário, pois o peso adicional atrapalhará nossa missão. Tampouco devemos ir para a batalha sem o necessário para vencer. Nossa batalha é espiritual e nossas ações no reino espiritual são tão importantes quanto as ações de um soldado, muito bem treinado e preparado e equipado no reino físico. Devemos conhecer nossas armas e sermos habilidosas em seu uso. Falaremos mais sobre isso no capítulo 7. Torne-se hábito no manuseio de armas espirituais. Mas, primeiro, precisamos vestir a armadura que Deus nos deu a fim de permanecermos fortes contra o inimigo. O apóstolo Paulo disse: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11. Ele não disse: se você for esperta, vai vestir toda a armadura. Se você estiver afim e tiver um tempinho, vista a armadura. Ou experimente vestir a armadura pelo menos 1 ou 2 vezes por ano. A palavra de Deus diz: vistam toda a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 13. Não é uma sugestão, é uma ordem. A Bíblia não nos teria mandado vestir toda a armadura de Deus para resistirmos ao mal, se fosse possível resistir sem vestir toda a armadura. Ficar firme contra significa permanecer em oposição às forças e aos planos do mal. Refere-se àquele que se mantém em pé após a batalha e está preparado para a próxima. Ficar firme contra as forças do diabo certamente não significa ficar parada sem fazer nada. Se fosse para cruzar os braços até o retorno de Jesus, por que precisaríamos lutar contra o inimigo? Nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. Por que Jesus nos daria armas espirituais para resistir às forças malignas se Ele não quisesse que as usássemos? A razão de vestirmos toda a armadura de Deus é a resistência ao mal. Não travamos uma guerra contra pessoas, mas contra uma hierarquia espiritual de poderes invisíveis. As forças malignas são poderes invisíveis, com estruturas e níveis de autoridades específicos. Não devemos usar nossa armadura apenas para nos proteger e nos defender.
por mais importante que seja, mas também para lançar uma ofensiva contra eles. Com isso, fechamos as portas do inimigo e abrimos as portas para a vontade de Deus. A vontade de Deus assim será feita na terra, promovendo o avanço do reino de Deus. Todo soldado sabe a hora certa de vestir seu equipamento de proteção. Os guerreiros e guerreiras de oração precisam vestir a armadura de Deus diariamente, pois a guerra é contínua. Nossas batalhas sempre precisam ser travadas para que o mal seja repelido, o reino de Deus avançando e a vontade divina feita. Nossa armadura espiritual não apenas nos protege do inimigo, mas também nos concede o necessário para fazê-lo recuar. Antes de vestir a armadura de Deus, devemos identificar suas partes. Paulo falou sobre como identificar e lutar contra as forças do mal, usando como exemplo os soldados romanos. De longe, o exército mais poderoso da época. Paulo relaciona as partes da armadura do soldado romano com o que Deus nos deu no reino espiritual. E ele diz: mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Efésios capítulo 6, do 14 ao 18. Não é difícil, então não olhe para mim como quem diz: ah, parece trabalho demais. Lembra-se do que eu te disse no primeiro capítulo sobre o que realmente é trabalho demais? Você pode fazer isso. Todos podemos, pois permanecemos fortes no poder e na força de Deus, e não no nosso próprio poder e força. Isso alivia a pressão de tentar agir por conta própria. Precisamos apenas nos apresentar e orar. Algumas pessoas pensam que, visto que Jesus realizou tudo na cruz, nós não precisamos fazer nada. Se fosse verdade, por que Jesus nos teria ensinado a orar? Mas livrai-nos do mal. Mateus capítulo 6, versículo 13. E por que Paulo teria dito: orem continuamente? 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17. Sim, a vitória sobre o mal foi consumada na cruz, mas o inimigo ainda está presente. Ele foi derrotado, mas a guerra continua. E não queremos que ele vença uma única batalha enquanto estivermos lutando. Principalmente porque fazemos parte da força que Deus chamou para contê-lo. Devemos ter a armadura completa de Deus, nos protegendo o tempo todo, para que fiquemos firmes contra os planos do inimigo, não somente para a nossa vida, mas também para a vida dos demais. Quando você se levantar a cada manhã, vista sua armadura de proteção. Não deixe seu dia por conta do acaso. Tome posse dele e entregue ao Senhor. Não permita que nada saia do controle, nem dê ao inimigo convite para entrar. Você precisa dessa armadura para conter qualquer tentativa de ataque do inimigo em sua vida e na vida das pessoas que você ama, agora e no futuro. Vista as seguintes partes da armadura que Deus lhe dá. Cinja-se com o cinto da verdade. Os soldados romanos cingiam-se com algo semelhante àquilo que os levantadores de peso usam para ganhar força e apoio e não machucar o tronco. Com isso, os soldados tinham mais força contra o inimigo. Nós também precisamos desse tipo de suporte para ganhar força em nosso tronco espiritual. Isso significa que devemos nos cercar de verdade e não permitir que nada, além dela, penetre nosso pensamento.
Significa que devemos pedir a Deus que nos mantenha livres do engano, para jamais permitirmos que a mentira crie raízes. Conhecer a verdade nos liberta de toda possibilidade de engano e ilumina quaisquer trevas em nossa vida. Isso não quer dizer simplesmente saber sobre a verdade, significa conhecê-la de modo a tornar-se parte de sua vida. E não é qualquer verdade que o libertará, mas apenas a verdade de Deus. Jesus disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João capítulo 8, versículos 31 e 32. Quando nos envolvemos na verdade de Deus, ela nos protege e fortalece nossa essência. O inimigo usa mentiras para confundir as pessoas e enchê-las de ansiedade e medo. O apóstolo João afirmou: sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19. Quando acreditamos nas mentiras do inimigo, nosso raciocínio é confundido e somos enfraquecidas. Devemos combater diariamente as mentiras do inimigo com a verdade de Deus. Vista a couraça da justiça. A couraça de metal dos soldados romanos lhes cobria o peito, protegendo-os de golpes fatais no coração. A justiça perfeita de Jesus nos cobre o coração, e é o que Deus vê ao olhar para nós. Ainda assim, temos de vestir a justiça como os soldados. Hoje, veste coletes à prova de bala. Isso significa que devemos optar por trilhar os caminhos de Deus. Não podemos estar protegidas se deliberadamente nos desviamos dos caminhos e da vontade de Deus. Devemos escolher viver na justiça todos os dias. Não por nossa força, mas por meio do Espírito Santo em nós. Precisamos reconhecer que dependemos de Deus e escolhemos viver nossa vida para Ele. Apesar de sermos uma nova criação, ainda precisamos decidir viver como tal. Quando escolhemos diariamente viver de maneira justa, nossa vida é coberta e nosso coração é protegido. Quantos ataques do inimigo poderiam ter sido evitados se naquela manhã tivéssemos decidido trilhar o caminho de Deus? A cada passo que nos afastamos de Deus, a fortaleza do inimigo se torna mais firme. Nossa couraça da justiça é a justiça de Jesus em nós. Ele protege nosso coração de quaisquer golpes fatais e garante que o inimigo jamais nos destruirá por causa do pecado. Por exemplo, cultivar a ira é pecado. A Bíblia diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Efésios capítulo 6, versículos 26 e 27. No entanto, podemos nos acertar com Deus a qualquer momento, confessando nossos pecados em arrependimento. Não dê razão para o inimigo a acusar de nada. Todos os dias ore: Senhor, mostra-me qualquer coisa em mim que não esteja certa a teus olhos, para que eu confesse diante de ti, pois escolho trilhar o teu caminho. Tenha os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Todo soldado aprende a proteger os pés. Eles usam botas ou calçados especiais exatamente para isso. Os soldados romanos calçavam sapatos militares reforçados. As solas cheias de cravos eram parecidas com as solas de chuteiras. Pés adequadamente protegidos pareciam com as solas de chuteiras e os pés ficavam assim firmes como contra o inimigo. E nos
que nos impedem de escorregar. Como guerreiras de oração, a base sobre a qual andamos precisa ser firme. Tenha os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Todo soldado aprende a proteger os pés. Eles usam botas ou calçados especiais exatamente para isso. Os soldados romanos calçavam sapatos militares reforçados. As solas cheias de cravos eram parecidas com as solas de chuteiras. Pés adequadamente protegidos permanecem firmes contra o inimigo e nos impedem de escorregar. Como guerreiras de oração, a base sobre a qual andamos precisa ser sólida e protetora. A boa notícia é que Jesus já preparou isso para nós. Ter paz com Deus e ter paz em Deus formam uma base inabalável sobre a qual podemos nos defender e permanecer firmes. A palavra prontidão significa que o Evangelho da Paz já foi consumado. Isso é, já está preparado para você. Basta caminhar nele. Deus nos reserva uma paz além de nossa compreensão. Não é que não podemos imaginar ter paz, mas sim que não podemos imaginar ter esse tipo de paz em meio aos problemas que experimentamos na terra. O inimigo quer roubar nossa paz e nos manter inquietos, ansiosos, temerosos e tensos, sempre à espera de que algo terrível aconteça. O inimigo quer que nos esqueçamos as coisas terríveis que ocorreram no passado e que sempre nos lembremos dela como se tivessem acontecido ontem. Deus tem cura para as lembranças dolorosas. Não é que Ele nos dê amnésia. Continuaremos a nos lembrar do que aconteceu, mas não incessantemente nem com a mesma dor e tortura. Paz é diferente. A paz é mais que simplesmente uma boa noite de sono. Embora muitas pessoas pudessem considerar isso um milagre, mas é paz em cada parte do nosso ser o tempo todo. Tratar-se de um lugar em que você vive por causa daquele que vive em você. Jesus possibilitou que tivéssemos essa paz que excede todo entendimento. O tipo de paz que nos faz prosseguir, nos dá estabilidade, nos sustenta e não nos deixa cair. É dessa paz que eu estou falando. Use o escudo da fé. Todo soldado precisa de algo para salvaguardá-lo e protegê-lo das armas do inimigo. Na época dos romanos, as armas eram flechas e espadas. Os soldados às vezes atiravam flechas e dardos inflamados sobre os muros de proteção para atear fogo nas pessoas e em suas moradias. De modo semelhante, o inimigo atira flechas e dardos espirituais com o objetivo de perfurar nosso coração, atingindo-nos com desânimo, ansiedade, medo, insegurança e incapacidade. Nosso escudo contra as flechas do inimigo é a fé, uma proteção poderosa contra todos esses ataques. Todos nós, incluindo os não evangélicos, descrentes, nosso escudo contra as flechas do inimigo é a fé, uma proteção poderosa contra todos esses ataques. Todos nós, incluindo os descrentes, temos fé em algo ou alguém. Temos fé que o farmacêutico não nos envenenará enquanto prepara o medicamento prescrito. Temos fé que podemos andar no shopping sem ser assassinados. Ultimamente, porém, nossa fé parece estar se enfraquecendo em relação a esse tipo de coisa. Contudo, quando depositamos nossa fé em Deus e em seu Filho, começamos com uma fé pequena,
que cresce à medida que lemos a palavra e passamos tempo com Deus em oração. Como sabemos se nossa fé é forte o suficiente para servir de escudo protetor contra os ataques do inimigo? Bem, a palavra de Deus diz que nossa fé em Deus e sua fidelidade para conosco se tornam um escudo para nós. Deus disse a Abraão: "Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa." Gênesis capítulo 15, versículo 1. Quando depositamos nossa fé em Deus e em sua palavra, Ele é nosso escudo e defesa. Isso sim é algo em que podemos ter. Mesmo que nossa fé seja abalada um dia, e acontece com todos nós enquanto não aprendemos a ter fé independente do que passa ao nosso redor. Ainda podemos depender da fidelidade de Deus para nos proteger e aumentar nossa fé conforme nos abrigamos nele. Por isso, quando sentir o inimigo tentando em sua área de maior fraqueza, aumente a sua fé dizendo: "Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar." 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Quando o inimigo provar sua lealdade ao Senhor, concentre-se em Deus, na palavra e na fidelidade dele para fazer aquilo que ele diz. Diga em voz alta: "O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade." Salmos 84, versículo 11. A fé dispensa o medo e nos dá coragem. Jesus disse ao dirigente da sinagoga: "Não tenha medo, tão somente creia." Marcos capítulo 5, versículo 36. A fé nos abre possibilidades ilimitadas nas palavras de Jesus. Tudo é possível àquele que crê. Marcos capítulo 9, versículo 23. Nossa fé deve se tornar forte o suficiente para crermos no impossível, pois cremos no Deus do impossível e com Ele todas as coisas são possíveis. Coloque o capacete da salvação. O capacete protege a cabeça do soldado. Nosso capacete espiritual também protege nossa cabeça. E de quem nossa cabeça precisa de proteção? Das mentiras do inimigo, é claro. O inimigo quer impedi-la de entender e viver tudo que a salvação significa para você. Ele quer cegá-la em relação a tudo o que você recebeu por meio da morte de Jesus na cruz. Quer convencê-la de que é despreparada, desprezada, rejeitada, fraca, má, sem importância, sem esperança, indigna de ser amada. Se o inimigo não conseguir fazê-la pensar assim, ele tentará a direção oposta e a fará encher-se de orgulho. De um jeito ou de outro, a queda é certa. Muitas vezes, pensamentos equivocados a nosso próprio respeito têm origem em nossa infância. Pessoas enganadas nos levaram a chegar a conclusões erradas sobre nossa identidade, e o inimigo nunca para de reforçar essas ideias. Ele não quer que descubramos quem realmente somos no Senhor e o que Deus reserva para nós. O desejo dele é encher nossa mente de sentimentos de culpa, desesperança e tristeza. Ele não quer que entendamos a obra completa que Jesus realizou por nós na cruz. Pois sabe que se vestirmos o capacete da salvação e formos transformadas pela renovação da nossa mente, conseguiremos-nos enxergar como Deus nos vê. Uma pessoa por quem vale a pena morrer. Deus nos ama, mas muitas vezes não nos consideramos dignas de ser amadas.
Deus nos vê como escolhidas e aceitas, mas talvez nos vejamos como rejeitadas. Deus nos enxerga na perspectiva de quem nos criou para ser, daquilo que planejou, mas não raro nos enxergamos a partir de nossas limitações e não de nosso potencial. O capacete da salvação nos dá uma nova perspectiva de nós mesmas, alinhada à visão que o Pai Celestial tem de nós. Há alguns anos, eu e meu marido escrevemos uma música chamada When I Accepted You, Quando eu aceitei a Ti. Escrevi a letra sobre entregar a vida ao Senhor antes mesmo de perceber plenamente as consequências profundas de fazê-lo. Debbie Boone gravou a canção em 2 de seus álbuns, Choose Life e o mais recente, Morning Star. Por favor, visite o site. Incluí a letra neste livro porque resume o significado da salvação de um modo bastante claro e simples. Lerei a tradução da música. Foste pobre para que eu desfrutasse da riqueza da tua criação. Foste castigado por meus pecados para que eu não fosse declarada culpada por associação. Tomaste sobre ti tudo que eu herdei e me deste tudo que te pertencia. O que mais alguém poderia ter feito? Quando aceitei a ti, não percebi que eu também seria aceita. Demorou um tempo para eu entender que levaste sobre ti a rejeição de Deus, para que ele jamais se afastasse de mim. Nunca soube que eu receberia tanto quando aceitei a ti. Conhecestes a morte para que eu conhecesse a vida e a restauração eterna. Levaste sobre ti o mundo para que a semelhança de Deus pudesse ser aproximada do meu ser, como uma relação de sangue. Minhas necessidades mais profundas foram satisfeitas por ti na cruz. O que mais alguém poderia ter feito? Você é filha adotiva de Deus, o Criador de todas as coisas e Rei do universo. Isso significa que você faz parte da realeza. Jesus sacrificou a vida para que você pudesse usar o capacete da salvação, uma coroa sobre sua cabeça para distinguir a herança régia. Vestimos o capacete da salvação tão logo recebemos o Salvador em nossa vida, mas devemos sempre nos lembrar do que e para que Jesus nos salvou e de quem somos nele. Não podemos jamais minimizar a importância disso. Entregar a vida a Jesus nos proporciona muito mais do que poderíamos imaginar. Quando fazemos esse compromisso com Ele, use o capacete da salvação todos os dias, ao lembrar-se do que Jesus fez por você e porque você agora tem o direito de usá-lo como uma coroa real. Empunhe a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Satanás tentou destruir Jesus ainda na infância, ao inspirar o maligno rei Herodes a matar todos os bebês do sexo masculino em Belém. 30 anos depois, quando Jesus foi batizado e conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, Satanás o atacou novamente. A arma de Jesus contra ele foi a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Nenhuma batalha espiritual pode ser lutada e vencida sem nossa arma mais importante, a palavra de Deus. A palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo. Cada escritor da Bíblia foi movido pelo Espírito Santo à medida que seus dons e seu intelecto eram usados por Deus para falar com eles e por meio deles. A palavra de Deus é tão poderosa que é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus capítulo 10, versículo 12. Isso significa que ela é um instrumento de defesa e de ataque. Como guerreiras de oração, precisamos das duas funções. Uma vez que você recebe o Senhor em sua vida, o Espírito Santo em você dá vida à palavra em sua mente, sua alma e seu espírito todas as vezes que você a lê.
Algumas pessoas dizem: essa parte da Bíblia foi escrita apenas para o povo no Antigo Testamento. Aquela parte foi apenas para os discípulos. Aquela outra parte para os Efésios. E essa aqui apenas para os Filipenses. E assim por diante, até que a Bíblia toda é considerada nada mais que um livro de história. Cuidado com toda esta falação de que as pessoas queiram tornar a Bíblia nada mais que um livro de história. A Bíblia é viva e tem poder no presente. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Devo dizer que quando a Bíblia diz algo do tipo homem de Deus, como na passagem anterior, não está excluindo as mulheres. É o mesmo que dizer humanidade. E todos sabemos que esse termo inclui as mulheres. Portanto, não se preocupe com isso. Acredite, já ouvi tantas preocupações de mulheres a esse respeito, quanto de homens por serem chamados de noiva de Cristo. A cada leitura da palavra de Deus, ela nos enraiza mais e mais em sua mente e em seu coração. Por isso, ela a protege dos ataques do inimigo. O próximo capítulo, Torne-se hábito no manuseio de armas espirituais, contém informações sobre o uso da palavra de Deus como arma contra o inimigo, como fez Jesus. Por enquanto, vista a palavra como uma roupa de proteção todas as manhãs. Fale a palavra, ore a palavra, viva a palavra e deixe que ela viva em você, de modo que se torne parte de sua armadura. Ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Deus quer que sejamos persistentes na oração. E isso que significa orar sem cessar. Não é orar de forma intermitente e nos momentos de desespero, mas de forma consciente. É orar com conhecimento do que estamos fazendo e por que estamos fazendo. É orar sempre com todo tipo de oração e súplica no Espírito. O que significa que a oração é suscitada pelo Espírito Santo? Orar em todas as ocasiões significa orar sempre e nunca desistir. Quer dizer, ser continuamente vigilante e perseverar na oração, a fim de ver avanços. É importante orar segundo a vontade de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. 1 João, capítulo 5, versículo 14. O jeito de fazer isso é orar com a palavra de Deus entrelaçada com nosso coração e nossas orações. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres e lhes será concedido. João capítulo 15, versículo 7. É orar conforme a direção do Espírito Santo. Depois de ensinar aos discípulos aquilo que chamamos de oração do Pai Nosso, Jesus disse: suponham que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta está fechada, eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e lhe dar o que pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Lucas capítulo 11, versículos 5 a 8. Jesus está dizendo que devemos continuar a pedir. Ele disse: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Lucas capítulo 11, versículos 9 e 10. Jesus está dizendo que devemos continuar a orar.
Esteja atenta até o fim. Quando o soldado está em serviço, ele dorme com o equipamento de batalha. Ele não veste pijama e pantufas no campo da batalha. Ele permanece vestido em caso de um ataque surpresa. Nós fazemos o mesmo. Não tiramos nossa armadura quando vamos para a cama à noite, pois ela nos protege durante o sono. De manhã, porém, precisamos vestir nossa armadura revigorada, polida, por assim dizer, para termos proteção máxima durante todo o dia. Parte de nossa armadura protetora é nossa própria oração. Há anos venho dizendo isso para as pessoas que participam dos meus grupos de oração, e elas têm comprovado que é verdade. Quando oramos, recebemos uma bênção. Embora não seja algo que esperamos, grandes recompensas nos são dadas quando oramos em resposta ao chamado de Deus em nossas vidas. A oração ocasional não produz efeito, é a oração diária e persistente que parece acumular recompensas para nós numa poupança sagrada do céu. Estamos sempre fazendo depósitos e quando precisarmos fazer um grande saque na terra, teremos fundo suficiente. Não tenho como lhe provar isso, mas por experiência afirmo que é verdade. Ore com frequência e persistência e você também experimentará a mesma coisa. Quanto mais orar, mais resposta virá. Nossas orações não são respondidas como recompensa por bom comportamento. Semelhante à criança que ganha sorvete caso se comporte no supermercado. Nossa obediência a Deus é a prova de que estamos alinhados à sua vontade. O mais importante é conseguir o que nós queremos. O mais importante não é conseguir o que nós queremos, mas realizar o que Deus quer. Nós nos deleitamos nele primeiro. Deleita-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Salmos 37, versículo 4. Quando nos deleitamos nele e deixamos que o Espírito Santo nos guie em oração, coisas poderosas acontecem. Oração para a guerreira de oração. Senhor, ajuda-me a vestir toda a armadura espiritual que me providenciastes, para que eu fique firme contra as ciladas do diabo todos os dias. Mostra-me como cingir a essência do meu ser com tua verdade, de modo que eu não caia em nenhum tipo de engano. Ensina-me não apenas a conhecer tua verdade, mas também a viver nela. Ajuda-me a vestir a couraça da justiça para me proteger dos ataques do inimigo. Sei que tua justiça em mim me salvaguarda, mas também sei que não posso deixar de vestir tua justiça como um colete à prova de balas, ao fazer aquilo que é certo aos teus olhos. Revela-me pensamentos, atitudes e hábitos em meu coração que não são agradáveis a ti. Mostra-me o que fiz ou o que estou prestes a fazer que não vai te glorificar. Quero estar ciente de tudo em mim que viola teus altos padrões para a minha vida, a fim de que eu possa reconhecer minhas transgressões, confessá-las diante de ti e ser purificada. Obrigada, Jesus, porque tenho paz além da compreensão, por causa da tua obra na cruz. Ajuda-me a permanecer em segurança, com meus pés protegidos pelas boas novas que já preparastes e assegurastes para mim. Uma vez que tenho paz contigo e de ti, posso não apenas permanecer firme, mas também avançar contra o inimigo e recuperar o território que ele nos roubou. Obrigada porque me destes a fé e a fizeste crescer mediante a tua palavra. Não tenho fé em minha própria fé, como se eu tivesse realizado qualquer coisa por mim mesma. Eu tenho fé em ti e na tua fidelidade, que é o meu escudo protetor contra as flechas do inimigo. Como fostes o escudo de Abraão e de Davi, és o meu escudo também. Obrigada, porque até minha fé pode ser abalada, mas a tua fidelidade jamais será.
Ó Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Ajuda-me a relembrar tua fidelidade em todas as ocasiões. És a minha força e o meu escudo. O meu coração confia em ti e eu recebo a ajuda de ti. Capacita-me a usar o escudo da fé como protetor constante contra o inimigo. Minha alma espera em ti, Senhor, pois és o meu auxílio e a minha proteção. Ajuda-me a usar o capacete da salvação para proteger minha cabeça e mente todos os dias, ao relembrar todas as coisas de que me salvastes, incluindo as mentiras do inimigo. Faze-me lembrar apenas aquilo que tu dizes sobre mim, e não as mentiras que o inimigo quer que eu acredite. Obrigada, porque teu capacete da salvação protege minha mente durante a guerra. Tua salvação me dá tudo do que eu necessito para viver em vitória. Ajuda-me a empunhar a espada do Espírito diariamente, pois tua palavra não somente me protege do inimigo, mas a minha melhor arma contra ele é ela. Capacita-me a sempre orar sob a direção do Espírito e a continuar a orar tanto quanto for preciso. Ensina-me a ser a guerreira de oração, forte e inabalável que queres que eu seja, de modo que eu possa realizar a tua vontade, para a glória do teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Romanos capítulo 13, versículo 12. Que Deus abençoe a todas e até o próximo capítulo.